entrevista em 2020, Justin Bieber aparece preocupado com Billie Eilish e ofereceu ajuda quando ela estava no auge de seu sucesso para protegê-la da sinistra indústria musical. Entrevista essa que ressurgiu à luz após a prisão de Son Diddy Combs, culpado por abuso, ameaça, coerção e entre outras acusações. Diddy é um renomado produtor e empresário da música que ajudou a moldar a carreira de Justin Bieber, especialmente no início de sua trajetória. Nessa entrevista, Justin relata as dificuldades no começo de sua carreira musical, o que levou os fãs a entender a origem de suas crises de ansiedade e depressão e ainda outros problemas de saúde. Billie Eilish estava na época desfrutando de uma ascensão meteórica com apenas 18 anos de idade. Justin, diante de suas próprias experiências na indústria da música como um jovem artista, compartilhou seus sentimentos e dispôs a ajudar Eilish no que precisasse, buscando evitar ela viver as mesmas dificuldades que ele enfrentou na assustadora indústria musical. Dizem que nessas 48 horas que o Justin Bieber ficou lá, o cara simplesmente também... O Justin Bieber, ele foi descoberto pelo Usher. Então, eu sempre tive na minha cabeça essa ideia. Justin Bieber foi um dos primeiros cantores que conseguiram se lançar pelo YouTube e ele ficou famoso porque ele foi descoberto pelo Usher. Só que aí, meus amigos, quando a gente olha isso que está acontecendo agora, quando você vai ver melhor essa história, você descobre que, na verdade, o que o Usher fez foi levar o Justin Bieber para o Paulo Dedé. E o Paulinho Dedé, segundo a gente está descobrindo agora, fez algumas coisas bem estranhas ali com o Bieber. Só que aí, fica muito mais fácil você entender o que aconteceu com o Justin Bieber quando você estuda primeiro a própria história do Usher. Porque o Usher, ele foi também um jovem talento que foi lançado pelo Dedé. E a história desse lançamento, ela é simplesmente estranhíssima. Quando o Usher fez 13 anos de idade, passou um ano morando com o Paulo Dedé. Existe um vídeo em que o DY, ele diz que ele chegou a se tornar guardião legal do Usher. Quando perguntaram muitos anos depois para o Usher, ele diz: eu vi coisas que com 13 anos eu nem entendia o que estava acontecendo. Eu não conseguia nem compreender o que eu estava vendo. O Usher, com 13 anos, foi morar com o cara, ficou morando dos 13 aos 14 anos, e o cara simplesmente fez muita maldade com o Usher. E o cara dizendo pra ele: se você fizer o que eu tô mandando, você vai fazer sucesso. O cara teria feito uma coisa tão sinistra com o garoto de 13 anos, que o garoto foi parar no hospital. Mas ele aceitou a bronca e fez sucesso. O Usher levou o Justin Bieber para ser treinado ou mentorado pelo DY. Na época que o Bieber foi passar um tempo lá, ele tinha 15 anos. Você tem um vídeo do Justin Bieber com 15 anos, na casa, chegando à casa lá do DY, e fala assim: olha, o Usher, eu era o tutor dele, eu era o cuidador legal dele, eu tinha ali guarda legal dele, quando ele tinha 13 anos. E ele falou: no caso do Justin Bieber, e o Justin Bieber tá do lado dele ali com 15 anos, com o bonezinho, e ele falando assim: no caso do Bieber, eu não tenho guarda legal dele, mas ele vai passar 48 horas aqui comigo. E nessas 48 horas, disse o DY, nós vamos fazer coisas muito loucas. Eu não posso falar o que a gente tá fazendo aqui, o que a gente vai fazer, mas o negócio vai ficar selvagem, né? Vai ficar wild. E aí o Justin Bieber ouviu e fala: vai ficar wild. Mas que não sabia que tava em jogo, né? E aí tem uma cena muito estranha, assim, muito sinistra, gera um mal-estar. O dono da mansão, né, o mentor, ele chega e fala assim: olha esse carrão aqui, tipo um Jaguar, sei lá, uma Ferrari. E ele fala: você tá com 15 anos, quando você tiver 16 anos, vou te dar esse carro. Aí ele: pô, que legal, o Justin Bieber com 15 anos de mansão, né? Caramba, que legal, valeu. Aí depois ele fala: e quando você tiver 18, essa mansão toda vai ser tua. É exatamente o método que o inimigo usa quando ele assume a postura do grande caça-talentos, né? E aí o que aconteceu, meus amigos? Dizem que nessas 48 horas que o Justin Bieber ficou lá, o cara simplesmente também passou o Justin Bieber. E o Justin Bieber também ficou numa situação tão complicada que ele também precisou de uma ajuda profissional para resolver a situação dele. Agora a gente consegue perceber por que essas pessoas são tão problemáticas. Porque essas pessoas passam por uma espécie de iniciação, passam por uma espécie de rito de passagem, que é um negócio que arrebenta com a mente da pessoa. É por isso que você vê que essas pessoas depois não conseguem estabelecer relacionamentos, não conseguem construir família. Essas pessoas têm sérias questões psicológicas. Muitas dessas pessoas acabam desenvolvendo transtorno dissociativo de personalidade, ou seja, múltiplas personalidades. Então, assim, é um negócio muito heavy metal. Para o cara ser um integrante do sistema ele precisa passar por esse rito de passagem. E esse rito de passagem aí torna o cara apto a usufruir das glórias e do poder e do dinheiro e da fama, né? Com toda aquela ideia de investimento que a gente tá vendo. O Dedé, ou o DY, foi ele quem botou o Usher no jogo e foi ele quem botou o Justin Bieber no jogo. E o Usher levou o Justin Bieber lá pra ser iniciado. You ever seen the movie 48 Hours? Right now he's having 48 hours with Diddy, him and his boy. They're having the times of their lives, like you know, where we hanging out and what we doing. We can't really disclose, but it's definitely a 15-year-old's dream. Olha como ficou Justin Bieber após ter passado 48 horas na casa do Diddy. I feel funny. Is this real life? Yes, this is real life. I feel crazy. The world is spinning around me. Don't touch your stitches, Justin. Bieber, don't touch your stitches. What's happening? Bieber, stop. You have 4 eyes. I have 2 fingers. I have 3 fingers.
Is this gonna last forever? Justin, stop. Justin Bieber me ligou chorando e disse que seus dias estão contados aqui na Terra. Infelizmente, gente, a barra está pesada para o lado de Justin Bieber. Tem uma ligação com ele e ele acabou contando tudo para mim em relação ao Diddy. Vocês não têm noção das coisas absurdas e grotescas que eu escutei em relação ao Diddy da boca de Justin. Justin disse que Diddy, antes de ir preso, fez ameaças contra ele, dizendo que ele não vai escapar e se ele abrir o bico para a mídia americana, sua vida e a vida da sua família entraria em risco porque ele mesmo estando preso, tem poder aqui fora. E tem mais gente. Justin dizer que vai gravar um vídeo explanando todas as coisas terríveis que Diddy fez com ele quando ele ainda era de menor, vai revelar todas as fotos e vídeos que ele fazia com ele quando estava começando a carreira dele. Pelo que sei, Eminem também está correndo um grande risco. Agora faz sentido eles estarem evitando fazer shows e festivais, porque simplesmente Diddy tem aliados por toda a cidade e estados desse mundo. Poxa, cara, fico triste com tudo isso. Eu avisei tanta lá no passado. Tentei abrir a mente de todo mundo, mas o povo só me chamava de louco. Agora todas estão tendo suas consequências. Selena Gomez decide contar o que Diddy fez com Justin Bieber, forçou ele. Novas informações têm surgido de fontes próximas e têm repercutido bastante em canais internacionais. Veja estes detalhes, o Celeb Central e outras fontes que estão dizendo exatamente o seguinte. A Selena revelou para amigos próximos que Diddy tomou o celular de Justin no início da carreira e pegou todos os contatos dele e teve relações forçadas com Justin enquanto ele estava na mansão dele aos 15 anos. Ele disse de maneira homofóbica que ia contar para todo mundo que Justin era gay se ele abrisse a boca. De alguma forma ele conseguiu manipular Justin a não contar nada na época e até hoje poucas pessoas sabem, e uma delas é Selena. Justin tinha até a preocupação na época que Selena namorasse ele para ninguém pensar que ele fosse gay, porque Diddy disse que ia soltar isso a qualquer momento e tinha vídeos. Justin sabia que foi abusado, mas Diddy levou ele a acreditar que a preocupação dele deveria ser outra. Selena tem uma conexão de segredos com Justin que ele nunca contou pra ele. Diddy, depois, para Justin não contar nada, investiu $100 milhões na carreira dele para tentar encobrir o que ele tinha forçado. Justin foi coagido e ameaçado, fecha aspas. Veja, essas informações são gravíssimas de informações que Selena contou a pessoas próximas, né? Logo que começa com uma orquestra de criança. E também a gente consegue ver no começo vários flashes, que no caso representaria um flashback, ou seja, ele estaria voltando no passado dele, né? Outro detalhe é o primeiro prato que aparece sendo servido pro Justin Bieber. No prato a gente consegue ver uma cereja meio que escondida ali. Ela, no caso, nessa teoria, representaria a virgindade. E depois de um tempo de clipe, as comidas começam a ficar mais estranhas, mais bizarras, que no caso representaria o desejo dos clientes, que começa a ficar mais sinistro, né? Conforme vai evoluindo ali, né? E outra coisa também que chamou a atenção é que, como material de divulgação para essa música, o Justin, ele divulgou várias fotos de bebês no feed dele. E depois também ele divulgou uma foto de uma palavra escrito Yummy, e ela toda feita com tipo pizza, assim, sabe? E aí você vai ver os comentários. A maioria dos comentários as pessoas estavam associando ao Pizzagate. Esse caso do Pizzagate ficou famoso nos Estados Unidos porque apontava um cara chamado John Podesta como um cara que poderia estar por trás de uma máfia que vendia menores de idade no porão dessa pizzaria. Essa pizzaria aí, a Pizzagate. E aí, depois de muitas investigações, nada foi provado. Muitos acreditam que isso é só teoria. Porém, sendo teoria ou não, as pessoas associaram um cara que aparece no clipe do Yummy com esse John Podesta. Aquela hora que revela lá o prato que tá escrito Yummy, né? Que seria tipo delícia. E é uma foto dele ali, né? Como se ele fosse um prato de comida. Se a gente reparar, atrás dele, como se o restaurante só tivesse o Justin e no fundo tá esse velho aí. E também um outro cara que representaria o produtor dele. Então tem várias mensagens subliminares. Outra coisa que eu vi também, nos bastidores da gravação do clipe Yummy, mano, o Justin chorava várias vezes. Ele ficava meio deprimidão mesmo, quietão, isolado, e ele não falava nada pra ninguém o motivo. Ele voltava a gravar depois de ter uma certa crise, assim, sabe? Inclusive tem até um vídeo dele que as pessoas não tinham entendido antes, agora começaram a entender. Ele super mal, assim, quase chorando, assim, falando assim: meu, eu quero muito proteger a Billie Eilish, eu não quero que ela passe por nada do que eu passei, é muito horrível essa indústria.